Entrevista do dia. Na entrevista do dia de hoje, a gente recebe o médico urologista, o Dr. Joselito Nogueira Filho, ele que é cirurgião geral no Hospital da Santa Casa em Belo Horizonte e também na Fundação Benjamin Guimarães. Dr. Joselito, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Super N. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal da rádio todo aí. Tá? Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Doutor, a gente está em pleno sábado de carnaval e apesar da folia ser proibida aí pelas ruas, a gente sabe que muita gente vai celebrar o feriado prolongado em cachoeiras, dentro de casa também com os amigos e até mesmo em realização de festas privadas. O consumo excessivo de álcool é uma questão que preocupa o senhor e também os médicos aí da área? Com certeza. O consumo de álcool no Brasil, ele aumentou, ele já é muito alto. Nós estamos entre os 5 maiores consumidores de bebida alcoólica do planeta. E durante a pandemia, esse consumo acabou aumentando vigorosamente. Teve um aumento muito grande no uso de bebida alcoólica. E aí o risco desse consumo excessivo, ele vai, porque a pessoa perde o equilíbrio, ele vai desde a pessoa que saindo no trânsito, dirigindo sob qualquer volume de bebida alcoólica, até chegar ao seu destino, seja cachoeira, seja praia, seja o que lugar for. Porque a bebida, ela tira os reflexos da pessoa, tira o equilíbrio, e a pessoa não tem a percepção do perigo, né? E infelizmente acaba aí provocando acidentes e machucando também outras pessoas, né? No nosso organismo, doutor, a gente tem visto aí um consumo excessivo de álcool nos últimos anos, inclusive tem alguns dados, né? Não sei se o senhor concorda com eles, mas de médicos que afirmam que o consumo de bebidas aumentou consideravelmente durante a pandemia, já que as pessoas ficaram mais dentro de casa e aí tiveram essa oportunidade de consumir mais álcool. Esse consumo em excesso, quais são os efeitos dele no nosso organismo? Olha, o consumo em excesso, na verdade, o que eu chamo de excesso de álcool? O nosso corpo, ele não necessita de nenhuma dose de bebida alcoólica. Então, qualquer volume de bebida alcoólica, na minha opinião pessoal, ela já é excessiva. Só que existem algumas pessoas que, para se sentir bem socialmente, ou às vezes até em casa, para poder fazer um happy hour, descansar de um dia estressante de trabalho, o consumo de álcool ele acaba sendo um tanto quanto maior do que o necessário, tá certo? E esse efeito, desde o efeito diurético, essa pessoa acaba perdendo bastante líquido, porque o álcool ele inibe um hormônio que nós temos no corpo, chamado hormônio antidiurético. Isso pode levar a inúmeras coisas, desde desidratação até a formação de cálculos urinários, facilitar infecções de urina de repetição, fora os efeitos deletérios direto na mucosa da boca, do esôfago, do estômago. E o álcool também tem, a longo prazo, ele tem um efeito deletério no fígado, tá? Juntando uma coisa chamada esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e ele também é cancerígeno, certo? Certo. Então, de acordo com o que o senhor está dizendo, não existe dose segura no consumo de álcool? Não existe dose segura, porque, por exemplo, eu já tenho uns 15 anos que eu não tomo nenhuma dose de bebida alcoólica. Qualquer dose para mim, se eu tomar meio copo de cerveja, seja aquela mais branda possível, com menor teor alcoólico, eu já fico fora fora do meu equilíbrio. E algumas pessoas aguentam tomar 1 litro, 2 litros de cachaça, de uísque, e parece que nem balança. Então, é uma coisa muito pessoal, tá certo? Essa dose, digamos, excessiva de bebida alcoólica. Certo. Doutor Joselito, uma outra questão que muita gente, eu já sei que isso é uma falácia, mas muita gente diz que
não toma água, mas acaba tomando a cerveja ali em um evento, em uma festa, ou até mesmo no bar, e acredita que está se hidratando. O senhor acabou de dizer aí que o álcool, pelo contrário, ele causa uma desidratação. Então, assim, quando a gente fala que precisa consumir 2 litros de líquido por dia, né? Poderia talvez ser água ou suco, mas nunca uma bebida alcoólica, né? Não, o interessante é, você vai beber, vai tomar bebida alcoólica, seja ela qual for, intercale com um copo de água, um copo de suco, até mesmo um refrigerante, apesar de eu ser contra os refrigerantes de uma maneira geral também, mas eles levam melhoram a questão, a hidratação, melhora, a pessoa vai ter um volume maior de urina enquanto está bebendo, mas o corpo vai agradecer essa hidratação e vai perder menos líquidos. Esse efeito deletério da desidratação ele acaba sendo melhorado, inclusive a ressaca no dia seguinte ela fica muito mais fácil de resolver. O álcool, ele é possível de causar insuficiência renal, doutor? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem visto aí nos últimos anos tantas pessoas morrendo aí com crises renais, com insuficiência renal. O álcool é um fator de risco para esse tipo de doença? Olha, eu creio que, eu não tenho esse dado para te falar, mas eu creio que sim, porque o álcool, quando ele deleta o fígado, quando ele maltrata muito o fígado é que metaboliza praticamente todas as impurezas do nosso organismo. E o rim, ele é um filtro. As impurezas derivadas de tecidos gordurosos são eliminadas pelo fígado e pelo intestino, mas a grande maioria do que a gente faz uso é de solvente, é dissolvido em água. E quem elimina o excesso de água e o excesso de substâncias deletérias solúveis em água é o nosso rim, então ele sofre muito também. O excesso de proteína também, que o fígado acaba não metabolizando por falta como é que se diz, o fígado fica insuficiente também, ele acaba sendo eliminado pela urina também, tá certo? Então isso acaba lesando os glomérulos do rim. O senhor disse que... na verdade... Desculpe. Não, o pode glomérulo concluir. é a parte, mais menorzinha parte do rim, é como se fosse o filtro, o porozinho do filtro que vai filtrar tudo ali, tá certo? Nós estamos conversando com o Dr. Joselito Nogueira Filho, cirurgião geral no Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte e urologista na Fundação Benjamin Guimarães. Doutor Joselito, o senhor disse que cada pessoa reage de uma maneira diante do consumo de álcool. O senhor que não bebe há tanto tempo ficaria aí embriagado com uma dose menor diante de uma outra pessoa que já tem um costume maior de consumir a bebida. Mas quando perceber que o consumo de álcool deixou de ser uma diversão e está se tornando um problema? O paciente, a pessoa que é vítima desse problema, geralmente não consegue ter essa percepção. Mas as pessoas que estão ao redor, familiares, amigos, quais são os principais sinais que mostram que aquele consumo ali já deixou de ser uma distração e está passando a ser um problema? Tá certo. Deixa eu só fazer uma correçãozinha antes. Eu, na verdade, não trabalho na Santa Casa e no Hospital da Baleia. Eu fiz a minha residência, minha formação lá nesses 2 hospitais, mas sim. Eu hoje trabalho na clínica do Dr. Souza e no Instituto Urológico de Contagem, ok? Certo. Agora, sim, foi a assessoria que passou para nós. Tem problemas, não é problema não. Eu adoro os 2 serviços, eu amei fazer a residência nesses 2 lugares e eu respeito muito os locais. E outra coisa, com relação a essa dependência, o problema do álcool, como qualquer tipo de droga, é quando ele começa a causar a dependência. Deixa eu te contar só uma historiazinha rápida aqui de uma colega médica, que ela e o marido dela, então eles sentiram necessidade de socializar, sair um pouco de casa, e eles começaram a sair com os amigos na quarta-feira à noite para barzinho, para beber. E alguns meses depois ela me contou, agora eu estou saindo quarta, quinta, sexta e sábado. Então, a questão toda é a intensidade, a frequência com que se você torna a bebida um hábito,
ela vai ficando perigosa, porque o cérebro ele se acostuma com essa sensação de prazer e ele vai te pedindo cada vez mais. E essa sensação de prazer ela é feita de vários modos. Vários tipos de drogas vão te levar a essa dependência, porque é uma sensação meio de adrenalina mesmo. Pô, você precisa desse prazer, inclusive, para sobreviver, né? Sim. E aí fica a questão toda. Essa pessoa chega em casa alterada, de maneira, às vezes cai na rua, às vezes chega em casa carregado, e por vezes, o grande risco aí, essa pessoa quando ela faz mal a si mesma, azar, infelizmente, eu costumo ser bem radical, é uma escolha que ela fez na vida, então é o azar que ela está tendo pelas escolhas que ela fez. Só que, inúmeras vezes, essa bebida ela é responsável pela violência doméstica. Então, isso é muito, muito, muito sério, e nós temos aí também um aumento muito grande dos divórcios, das separações e da violência doméstica, do feminicídio. Então, o risco, essa questão da bebida, do vício, de uma maneira geral, ela pode levar a esse tipo de problema, sabe? Sim, sim. Além da violência doméstica, a gente tem ainda também a violência no trânsito, enfim, são tantos outros problemas, né, que acabam acarretando devido a esse consumo excessivo do álcool. Mas tem tratamento, né, doutor? Nada está perdido, né? Não, nada está perdido. O tratamento, ele é extremamente importante, porque a família acaba se tornando codependente do viciado de maneira geral. Tá? Existem tratamentos muito bons, mas a questão fica, a pessoa faz o tratamento, está desintoxicado, está livre, segundo ela, do vício, mas a primeira oportunidade, ela volta, assim, grande parte, quase 90% dos casos, a pessoa retorna ao vício, tá certo? Porque às vezes ela se sente incompleta, se sente sem apoio, e acaba partindo novamente, porque as relações elas não mudam de maneira radical. O viciado, na verdade, a pessoa que tem esse vício, não é ele que tem que se cuidar sozinho. Sim. O cuidado tem que ser da família inteira, todos têm que participar. Porque senão não vai, as relações não vão mudar. Se as relações não mudam, o vício continua. Tá certo? Sim, sim, tem que saber, é um conjunto aí que todo mundo tem que participar. Doutor Joselito, quero muito agradecer a participação do senhor aqui por essas dicas e orientações para os nossos ouvintes aqui do Super N. Eu agradeço e fico à disposição para outras oportunidades, se precisarem de mim. Okay? Não, vamos falar mais vezes, sim, sem dúvida. Sempre muito bem-vindo aqui na nossa Rádio Super. Um grande abraço para o senhor, bom final de semana de carnaval. Obrigado para vocês também e juízo para todo mundo. Tá? Isso mesmo. Obrigado, doutor.